Arro, pessoal, muito bom dia, muito boa semana começando, uma semana que vai ser bastante importante, muito intensa e com muita mudança. Salve-se quem puder nessa semana, hein? Então, vamos lá, falar sobre a semana do dia 29/6 até o dia 5/7, ou seja, também é uma transição de mês, né? Estamos terminando mais um mês e entrando, né, oficialmente no segundo semestre, ou seja, o ano está indo embora. 2026 está passando aí com tudo. E nessa semana a gente vai ter a Lua passando por Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, se você tem planetas nesses três signos, saiba que a Lua cheia, que a gente vai ver a Lua cheia hoje, vai ativar esses três signos. Como eu conheço o meu mapa, o que eu já poderia dizer para você? Ó, essa Lua vai passar pelo meu Júpiter, pelo meu Netuno, vai passar pela minha Vênus, vai passar pelo meu Mercúrio, vai passar pelo meu Sol, vai passar pela minha Lilith, vai passar pelo meu ascendente. Ou seja, para mim vai ser uma semana super ativa. E aí você faz o quê? Você olha no seu mapa, né? Quem já fez atendimento comigo já tem um mapa, você olha no seu mapa se você tem planetas nesses signos. Independente de ter planeta ou não, temos aí áreas da vida que vão ser ativadas, né? Então a Lua passa por Capricórnio, Aquário, Peixes, os três signos finais do zodíaco. Então é uma semana aí bastante importante. Começando na segunda-feira hoje, que eu até comentei, o dia está meio estranho, né? Porque obviamente a gente tem aí hoje o início do Mercúrio retrógrado e temos um jogo do Brasil no meio do dia, né? Então assim, não é um dia que a gente vai ter o jogo à noite, 2 horas da tarde, vai parar o dia, parar tudo que está fazendo para ver o jogo do Brasil, né? Então isso acho que deixou as pessoas meio, né, perdidas no dia de hoje. Mas enfim, a gente já começa o dia com a Lua em Capricórnio. Ó, quem olhar o mapa de agora, que eu abri aqui, a Lua já está em Capricórnio, né? Ela entrou 4h19 da manhã. Então significa que a gente começa, é uma coisa bem interessante, porque quem ouviu, né, o astral do dia de hoje, e quem está aqui chegando agora sabe que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica por áudio, né? Vai ou no canal do aviãozinho, aquele aviãozinho azul, ou no canal ali, né, aquele canalzinho verde dos podcasts. Então eu falei que a Lua ia entrar em Capricórnio 4h19 da manhã. Né? Lua em Capricórnio, que é um signo de terra cardinal, convida a gente ao quê? A produtividade, a trabalho, a realização. Então uma semana bem interessante, é um fechamento de mês, né? Então, principalmente para quem trabalha com metas, esse tipo de coisa, é uma semana que começa aí com tudo, né? Por conta aí do fechamento de mês. A Lua está crescente barra cheia, que a Lua fica cheia hoje. Então, quem olhou a Lua no céu ontem já deve ter falado, a Lua está cheia, né? Linda. Ainda não, a Lua vai ficar cheia hoje à noite. Eu vou até falar o horário. Mas ela está cheia de visibilidade, né? A Lua já está poderosa, atrapalhou um pouco o nosso sono, né? Junto com a pipoca ontem. E a Lua em Capricórnio convida a gente então à produtividade. Mas hoje, né, o que vai acontecer hoje que vai atrapalhar um pouquinho? Aqui, né, a Lua entra em Capricórnio e faz quadratura com Saturno, com Netuno bem ali no momento do jogo, né? Bem ali na tarde. Então, calhou exatamente nesse momento do tipo, a gente está aqui, de repente faz uma correria de manhã para trabalhar, mas depois do almoço acabou, né? Todo mundo vai só pensar no jogo e talvez volte, né? Para tarde ou não. Algumas pessoas já, às vezes, sai para almoçar, não volta mais, aquela coisa toda, porque a gente vai ter uma quadratura com Netuno, que vai dar uma quebrada no dia de hoje, né? E veremos qual vai ser o resultado do jogo. Não faço ideia, mas vamos ver o que vai dar isso. Todo mundo vai ficar feliz ou não. Bom, e hoje acontece aquele famoso evento, que é talvez o evento mais comentado nas redes sociais, astrologicamente falando, que é o Mercúrio retrógrado. Então, se a gente olhar o Mercúrio aqui, ó, ele está no grau 26 de Câncer, está avançando. Se a gente pegar aqui, ó, as 14 horas, vamos colocar aqui 14 horas de hoje, 14 horas a gente vai ver o Mercúrio no que a gente chama de estacionário. Ele está aqui, ó, ST, estacionário. Significa que hoje o planeta ele pausa no céu, né? E sempre lembrando, né? Porque sempre tem gente nova chegando. Caso você não saiba ainda, quando a gente fala de um planeta retrógrado, significa que ele está andando para trás, mas não é que o planeta em si anda para trás, é que a gente aqui da Terra, a gente vê o planeta voltando. Isso por conta das velocidades, né, dos ciclos de cada planeta. Então, não significa que Mercúrio vai realmente parar e começar a andar para trás. Se isso acontecesse, a gente ia sair voando pelo universo, né, o sistema todo ia se desregular. Mas como a astrologia ela parte do princípio da nossa visão aqui da Terra, é o que a gente enxerga. Sim, nesse momento a gente enxerga o Mercúrio começando a voltar para trás. Né? Então a gente vê claramente que ele vai voltar.
ele está no grau 26 de Câncer, se eu não me engano, ele vai voltar até o grau 16. Né? Então ele vai voltar aí quase que o signo de Câncer, metade dele, né? Então ele vai percorrer aí, voltando aí no signo de Câncer. Quem tem planetas nesse grau aí, né? Nesse segundo decanato de Câncer, é muito importante você olhar, porque o Mercúrio vai ativar. Inclusive nessa semana eu atendi pessoas que têm Mercúrio, que já a pessoa passou por um retorno de Mercúrio, aí o Mercúrio vai para frente e vai voltar. Ou seja, é um convite muito forte para a pessoa rever a temática de mente dela, né? A gente vai falar um pouquinho do Mercúrio retrógrado aqui. Ó, Então hoje, oi. Rapidinho, a Dani tá fazendo aqui uma pergunta, né? É, começo num trabalho novo amanhã, mas fechei com a empresa semana passada. Quais os meus riscos? Se ela fechou semana passada, ela fechou semana passada, iniciou semana passada, não teria problema nenhum. Ai, Não ótimo. afetaria nada. Tá bom. E assim, a gente vai falar um pouquinho do Mercúrio retrógrado daqui a pouco, né? Que ele vai ficar, ó, retrógrado 14h36. Então, bem ali no meio do jogo, né? Então imagina, tá lá o jogo acontecendo, todo mundo ali assistindo o jogo, e o Mercúrio vai estacionar e começar a andar para trás, bem nesse momento. O que será que vai acontecer uma coisa estranha no jogo? Assim, provavelmente a internet vai estar chata, lenta, como a Não, gente não tem fala isso. observado aqui, né? Vamos ver. Mas 14h36 ele volta para trás. Aí sim, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema do Mercúrio retrógrado, que, vamos lá, vamos pegar direitinho. O que significa o planeta retrógrado? Ele está voltando para trás, como a gente já viu, né? Então, ele está. Eu vou até mostrar para vocês visualmente, então é muito bom quando a gente está aqui no vídeo, né, que vocês conseguem olhar, para vocês verem. Então, olha aqui, o Mercúrio está aqui. Esse aqui fora é o trânsito de Mercúrio, ele está no grau 26. Eu vou avançar nos dias aqui. Eu vou avançando e observem que ele vai, ó, ele estacionou e vai voltando para trás. Enquanto o Sol anda aqui para frente, o Mercúrio vai voltando para trás. Inclusive eles vão se encontrar e esse encontro ele é muito importante. Então veja só, ele voltando aqui para trás, ele volta, 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 encontra com o Sol, volta mais um pouco, depois aí ele estaciona e começa a andar para frente de novo. Né? Então isso é o Mercúrio retrógrado. Isso é o efeito não só do Mercúrio, mas outros planetas também fazem a retrogradação. Na visão tradicional, né, que a astrologia tradicional tem algumas coisas um pouco dogmáticas também, né, então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas na visão tradicional, um planeta retrógrado ele estaria numa debilidade, ele não estaria no seu melhor. Então ele não estaria funcionando na sua melhor. Então significa que os assuntos daquele planeta ficariam ali meio que em débito, né, não ficariam muito bem. Mas a visão que a gente tem hoje realmente é que se o planeta está retrogradando, se ele está voltando para trás, significa que o planeta ele está mais voltado ao passado. Então, sim, talvez os assuntos presentes ali, que representam a energia daquele planeta, não estejam com tanto benefício do planeta, porque a ideia, o foco do planeta está para trás. Né? Só dando um exemplo, imagina que você está dirigindo um carro e você começou a dar ré. Aonde você tem que olhar? Você não tem que olhar para trás? Né? Se você der ré olhando para frente, você pode bater em alguma coisa que está atrás. Então, se você está dirigindo para frente num carro, você está olhando para frente. Então, você está olhando para o futuro, você está olhando para frente. Se você parou ali, engatou a ré e começou a dar ré, você tem que olhar para trás, porque é você ver onde você está indo. Então, essa é a dinâmica do planeta. Por isso que por um lado, é o que se diz, não é bom começar alguma coisa nova, iniciar algo. E aí, quando a gente fala de início, é quando algo está nascendo. Quando tem um planeta retrógrado, e especificamente se for o assunto que aquele planeta rege, né? Porque ficaria meio que nesse débito, né? Talvez você volte para trás, você vai ter que revisar alguma coisa, né, por conta disso. Então, por exemplo, a pergunta que foi feita, né? Ah, eu fechei um trabalho semana passada e eu começo amanhã, né? Se você fechou semana passada, ele nasceu semana passada, então ele não nasceu com Mercúrio retrógrado, né? Então ele não estaria ali com aquela marca. Então, só para sempre lembrar o que acontece, tudo que a gente vai iniciar, vou colocar aqui, ó, abrir uma empresa, né? Então, qual que é o marco de eu abrir uma empresa? Você vai colocar aqui, não sei se vocês estão enxergando onde eu coloco a data, mas vocês vão colocar aqui, ó, vou colocar a data de hoje, abrir a empresa hoje, né? Abrir uma empresa hoje. Ela vai ter esse mapa aqui, que é o mapa de nascimento da empresa. Vai ter a Lua em Capricórnio, né? Vai ter tudo aqui. E se eu abrir agora de manhã, ainda não vai pegar o Mercúrio retrógrado. Né? Então ela não nasce ainda com Mercúrio retrógrado, embora seja naquele dia de instabilidade. Se eu abrir após as 14h36, já vai ser um mapa que vai ter o Mercúrio retrógrado. Então, a questão da gente evitar iniciar coisas importantes é por conta desse nascimento. Né? E aí, obviamente, são coisas muito importantes, porque se é só uma coisa mais simples,
a gente lida com isso. Pô, comprei uma coisa na internet, que nem a Sullivan comprou coisas aí veio coisa errada, aí veio coisa quebrada. Você se vira, beleza, resolve, e às vezes até, no nosso caso foi até bom. Mas, poxa, imagina você comprar um carro, né, com um Mercúrio retrógrado, né, que aí você de repente vai se arrepender de ter comprado aquele carro por qualquer coisa que aconteceu, né? Você de repente compra um carro e ele vai sofrer um recall porque tem um problema de fábrica. Ou você comprou um carro que veio com algum defeito ali que fica dando aqueles problemas, tem que mandar na concessionária várias vezes para ver. Então, se é uma coisa muito importante, a gente procura evitar. Mas, novamente, se não der para evitar, porque às vezes não dá, né? Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer. Qual que é a recomendação? Faça uma ação muito consciente, né? Então, poxa, eu vou comprar esse carro nesse momento, eu vou ter que comprar agora, em julho, quando o Mercúrio está retrógrado. Então, pesquisa em dobro, né? Negocia lá em triplo, leia o contrato, você, outra pessoa, um advogado, enfim, faça tudo muito mais com muito mais atenção, né? Para minimizar os danos, né? Minimizar os impactos que a gente fala. Então, o Mercúrio fica retrógrado, ele vai ficar retrógrado aí, né? Deixa eu até ver aqui de novo a data. Ele vai ficar retrógrado até 23 de julho, se eu não me engano. Deixa eu só colocar aqui, ó. Tá iniciando agora, 29 de junho. A gente vai andando, ele volta para trás. Aqui 19, ele ainda está retrógrado. Aí vai indo, indo, indo. Quando for 23 de julho, ele já volta ao movimento direto. Então, entre 23 e 24 de julho, ele volta ao movimento direto. Aí você fala, poxa, então, se eu tenho alguma coisa importante para comprar e eu puder esperar até dia 24 de julho, melhor. Né? Você evita de ter a marca do Mercúrio retrógrado naquilo que está nascendo. Se não puder esperar, novamente, faça aí aquele mergulho profundo e não deixe as coisas acontecerem de forma automática. Agora, o que eu mais falo, assim, né, porque a minha visão, eu acabei de ler uma frase do Jung, que é uma frase que realmente é aquela que eu acredito. Né? Eu acredito muito que, não sei se eu, se eu ler em inglês aí vai ficar meio estranho, né, mas eu vou ler em português, para que eu fiz a tradução aqui, rapidinho, porque essa é uma frase muito, muito interessante, que é o que eu acredito na vida, na astrologia, é isso que eu sigo. Então, olha só, essa frase do Jung, que ele coloca aqui, ela está em inglês, então eu vou mandar traduzir. E a gente fala, olha o que ele coloca aqui, né? Se algo dá errado no mundo, é porque algo está errado com o indivíduo, porque algo está errado comigo. Meu, isso é a visão do Ho'oponopono. Né? Quando a gente fala do Ho'oponopono que tudo que você entra em contato, você tem que fazer o Ho'oponopono, porque você tem uma participação, o Jung falava isso. Né? Portanto, se eu for sensato, vou me colocar em primeiro lugar. Para isso, preciso, porque a autoridade externa já não significa nada para mim, um conhecimento, oh meu Deus, volta aqui. Ô, olha o Mercúrio retrógrado já ferrando meu celular aqui. Eu tomei um susto já no fim de semana. Aí. Um conhecimento dos fundamentos mais íntimos do meu ser para que eu possa me basear firmemente nos fatos eternos da psique humana. O Jung fala de uma forma rebuscada, né? A gente sabe que os livros do Jung são meio até densos de ler, né? Mas basicamente ele está falando aqui que tudo que acontece no mundo, a gente tem que olhar para o indivíduo. Né? Quem falava isso também? Acho que era Gandhi, né? Que ele falava, seja a mudança que você quer no mundo. Então, a gente vê um monte de coisa acontecendo, inclusive a mãe natureza dando aquela sacudida na gente, literalmente. A gente viu o que aconteceu aí na semana passada, né? E aí a gente também, né? Que mais está por vir em termos da sacudida da Mãe Terra? E a gente tem que fazer a nossa parte. Né? O que eu posso fazer na minha vida para poder melhorar o mundo? E se cada um pensar assim, se cada um fizer isso, a gente tem realmente o mundo melhorando. Então, o Mercúrio retrógrado, ele convida a gente, lembra, né? Mente, a nossa mente voltada ao passado. E num signo que já representa o passado, que é Câncer, que representa padrões familiares, que representa infância. Então, olha que período interessante. Né? Nesse meio tempo, a gente vai ter o Júpiter entrando em Leão, criança interior aí recebendo, né, o nosso grande benéfico, o Sol também, né? Nesse meio tempo vai estar entrando em Leão. A gente vai pegar, deixa eu ver, a gente vai pegar pelo menos um dia do Mercúrio retrógrado com o Sol em Leão. Né? O Sol entra em Leão e vai ter aquele finalzinho do Mercúrio retrógrado. Então é um grande convite para a gente olhar para o passado, né, e fazer cura, ressignificar nossa infância, acolher a criança interior, né, trazer e aí novamente, né?
Aqui eu estou dando uma visão mais genérica do Mercúrio retrógrado em Câncer, mas você tem que olhar no seu mapa. No meu mapa, isso aqui vai ser extremamente significativo. Né? Por quê? Porque eu vou ter um eixo, né, de oposição sendo ativado no meu mapa. Minha Lua vai ser ativada. Né? Então, inclusive, quem está aqui na egrégora, você que está aqui na egrégora, depois, né, você pode me mandar o mapa lá no grupo, né, e aí eu vou respondendo conforme vai dando tempo, algumas dicas para você trabalhar esse Mercúrio retrógrado aqui. Né, onde que ele vai pegar no seu mapa, se, porque assim, novamente, não é todo mundo que vai ter um impacto tão grande. Algumas pessoas talvez não vão sentir tanto, tá pegando só uma casa ali, não tá pegando planetas. Eu sei que eu vou sentir muito, né, por conta do meu mapa. Né, vai pegar em cheio a minha Lua. Né, vai pegar minha Vênus, minha Lua, vai pegar esse eixo ali. Então, para mim, eu sei que esse Mercúrio retrógrado é extremamente relevante. Né? Para a Sullivan também é, porque vai pegar a Lua dela por oposição. Né? Então, assim, de cabeça eu já sei o que vai acontecer. E talvez no mapa de vocês pode pegar ou não pode, aí depende. Mas hoje, então, iniciamos a marca do Mercúrio retrógrado. Também lembra, né? Aqueles cuidados. Então, quando for comprar alguma coisa, que duvido que você vai ficar todo esse período, né? Sem comprar nada. Se for comprar alguma coisa, revisa, né? Vê, lê se está tudo bonitinho e tenha a paciência do tipo, pô, mandaram errado, tá bom, né? Então, lide com isso, procure resolver. Procure comprar em sites confiáveis, obviamente. Né, porque uma coisa é você comprar num site que não tem estrutura, sei lá, não tem muita confiabilidade, tem um problema que você não consegue resolver, que nem o que a gente teve aqui, queira ou não, foi fácil de resolver. Né? Então deu um probleminha ali, resolveu, beleza. Então tenha isso. E na comunicação Não, também. o melhor que o que a gente teve aqui, inclusive a gente saiu ganhando, né? É. Assim, histórico, né? Porque Uhum. as empresas que a gente comprou, eu comprei uns vidros, né? Uns potes, e um deles veio quebrado. Foram quatro, e um deles veio quebrado, eu queria devolver, né? Então devolve, estorno, Haribo. Beleza, maravilha. Não, eles só estornaram o dinheiro e falaram assim, meu, é isso aí, quebrou, né? Mas quebrou um. Eu ia devolver tudo. E o outro foi um óleo que a gente comprou, que era para ser dois, era só um. Então a gente, pô, quero o outro óleo, beleza? Não. Devolveram o dinheiro e fica com o óleo aí. Eu falei, caraca, acho que pela primeira vez na vida, Mercúrio Retrógrado ajudou a gente. Então, Muito mas doido. novamente, porque são empresas que dá para você ter um. Você fala, a empresa quer manter a imagem dela, né? Então, realmente, assim, às vezes é mais fácil, não vai gastar com frete, porque eu teria que voltar o produto, né? E resolver, porque às vezes pode ficar enrolando, né? Às vezes é aquela empresa que fica enrolando, você entra em contato, não responde, e aquela coisa toda. Mas enfim, cuidado com a comunicação. Né? Então, quando o Mercúrio está retrógrado, a comunicação pode ficar com mais ruído, pode ficar um pouco mais complicada. Cuidado com mensagens que você envia. Talvez o emocional interfira demais, né, na comunicação. Então, pense, procure trazer o racional para você mandar. Porque imagina, né, Mercúrio está em Câncer, significa que ele está sendo regido pela Lua, né? Ele está sendo ali disposto pela Lua. Ou seja, tudo que vai acontecendo com a Lua vai refletir nesse Mercúrio retrógrado. Então, ouçam o astral do dia porque, por exemplo, hoje é um clássico, né? Hoje a Lua faz quadratura com Netuno. Olha que dia para ter enganos. Né? Você mandar uma mensagem errada, mandar mensagem para a pessoa errada, mandar mensagem, né, e a pessoa não entendeu, enfim. Então tenha uma atenção maior com a mensagem. E hoje temos então a Lua cheia. Olha só, a gente já está olhando aqui, o Sol está no grau 7, né, quase 8 de Câncer. A Lua entrou em Capricórnio, agora está aqui no grau 2. Então ela vai ao longo do dia caminhando alguns graus, e quando for à noite, 20 horas e 56 minutos, a Lua fica cheia. Eu vou colocar aqui o mapa da lunação. Lua cheia em Capricórnio, no dia 29 de junho, né, às 20 horas e 56 minutos, para quem está no Brasil, que vai acontecer no grau 8. Né, grau 8 de Câncer e grau 8 de Capricórnio. Se você tem planetas nesse grau aqui, né, próximo desses signos, você sente mais essa energia, né? Você pode sentir mais o impacto dessa lua cheia. De qualquer forma, o que é uma lua cheia? É um pico de energia. Então a lua está iluminada, nossas emoções estão iluminadas, as colheitas são feitas. Então a gente pode trabalhar com uma colheita mais rápida, né? Desde a última lua nova, 15 dias atrás, que foi ali no finalzinho de Gêmeos, né? Mas a gente pode pensar realmente numa colheita que foi feita 6 meses, de um plantio feito 6 meses antes, na lua nova de Capricórnio, né, que aí foi ali no início do ano. Então, qual que é o momento agora? Né? A lua fica cheia e ela clareia, ela ilumina as nossas colheitas. Então, o que, que você está colhendo na vida? E o que, que é interessante?
Novamente trago o Jung aqui, né? Ele tem a frase clássica que ele diz: até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, quando a gente fala da Lua, a gente fala do inconsciente. Aquilo que está no inconsciente, aquilo que vem programado da infância, aquela coisa toda. Quando vem o Sol aqui, que é uma luz da razão, e joga luz na Lua inteira, ou seja, ela fica toda iluminada, é como se a gente iluminasse o inconsciente. Só que algumas pessoas talvez não percebam isso, né? Então a pessoa começa a ter algumas atitudes, algumas ações, algumas emoções borbulhando na lua cheia e ela não para entender o que que é, ela não entende. Mas a lua cheia é um momento para a gente entender o que que o nosso inconsciente está criando na nossa vida. O que que o inconsciente está reverberando. E aí, ontem a gente fez um ritualzinho do fogo aqui, bem legal, inclusive, né? Então, estava praticamente nessa lua cheia. A gente fez aquele ritual, fomos queimando aí um monte de coisa. Então, quem puder também, né? Observa aí. Às vezes você pode fazer algum ritual, alguma coisa que você sinta, né? Não tem nada, não tem uma regra específica, mas o que que você pode trazer à tona? E é importante falar que o ritual ele surgiu de maneira espontânea, né? Sim. A intenção era queimar umas caixas, porque a gente estava que nem acumulador. Estamos ainda, né? Aquele quartinho tá quartinho de É, acumulador, a tô intenção desesperada. primária é fazer fogueira, porque eu estava com saudade de fazer fogueira, né? Então, É, assim, só que aí, como a gente estava com a Mata Atlântica ali no quintal, ele tinha realmente tava coberta, né, toda a área da fogueira. Aí como o rapaz veio, limpou ali e tal, aí a gente falou, pô, tá na hora de fazer uma fogueira. Aí juntou a coisa de ter que liberar as caixas e aí juntou a ideia do ritual. Agora pode continuar. Mas a ideia primordial para mim, pelo menos, era fazer fogueira, porque eu acho que é muito legal a gente ter contato com os elementos da natureza e o elemento fogo ali, né, na é fogueira é fundamental. incrível. É E a incrível. gente tem esse privilégio de ter um quintal para fazer fogueira, né? Mas é. E aí foi isso, tinha muita caixa, gente, era muita caixa. O nosso quartinho da bagunça realmente tá um quartinho da bagunça ainda. Eu quero pegar aquele quarto e, sabe, e liberar. Eu fico agoniada com coisa, né? Mas enfim, aí era muita caixa. Eu falei, Amir, vamos queimar essas caixas todas. Ele até falou, não, é melhor, aos poucos. Eu falei, não, vamos queimar. E aí, enquanto a gente estava queimando, eu falei, putz, por que que a gente também não queima tudo aquilo que a gente quer trabalhar, tudo aquilo que a gente quer transmutar na gente, né? De maneira intencional, intencionando ali com a energia do fogo, fogo transmutador, né? E aí a gente foi jogando ali na fogueira uma série de coisas que a gente quer realmente se libertar, né? E foi bem interessante ver o fogo queimando aquilo que a gente tinha colocado intencionalmente, né? A caixa simbolizando aquela emoção, aquela frequência que já não precisa mais fazer parte da nossa vida. Foi muito interessante. Eu até chamei a Clara, falei, filha, coloca aí também na fogueira para transmutar aquilo que você já não quer mais. Ela adorou, né? Foi quando ela veio. Até então, tá bom, não vou, tô lavando a louça. Aí eu falei, filha, a gente tá fazendo um ritual, o que que você acha? Então é bem legal porque foi espontâneo. E muitas vezes os rituais, eles surgem dessa forma espontânea, porque, na verdade, o ambiente, a situação é que traz, né? Que traz essa possibilidade, essas aberturas. Então fica aí a dica, que pode ser espontâneo também, não precisa ser uma coisa mega planejada, né? Enfim. É, não, exatamente, porque às vezes a pessoa pergunta, né, pô, que ritual que eu faço? Sente no seu coração o que que você quer fazer, né? Então, aqui, mas assim, o fogo sempre é um clássico, né? O fogo ele sempre está presente em qualquer. Esse ritual, por exemplo, de queima é feito no xamanismo, por exemplo, né? Então, no rituais xamânicos a gente faz isso, né? Você pega um galinho, qualquer coisa, simboliza ali, coloca ali a intenção daquilo que você quer queimar e deixa o fogo transmutar, deixa o fogo, né, o fogo sagrado, enfim, fazer esse trabalho. Falando em fogo, a gente vai falar que o planeta do fogo está super ativo hoje. Né? Hoje não, essa semana. Hoje também, mas essa semana ele está super ativo. Bom, então essa é a lua cheia. Então, primeira coisa, né? A gente tem esse transbordo das emoções. Está acontecendo no eixo Câncer e Capricórnio, muito ligado a pai e mãe. Né? Então, você poder ver as questões ali da ancestralidade. A lua cheia em Capricórnio enfatiza então as questões de realização, a montanha que você quer subir. Então, isso aqui é muito importante. Qual que é a questão? Não está tão forte, mas está presente. Né? Ambos, Sol e Lua, fazem quadratura, que é um aspecto tenso, com Netuno, mas principalmente Saturno. Né? Porque está se aplicando a quadratura com Saturno. Então é como se fosse, né, o senhor aqui, o do tempo, né, o senhor idoso, cobrando tudo isso. Né? E aqui a gente tem quem, né? O Saturno, ele é o planeta que rege Capricórnio, então a Lua está no domínio de Capricórnio. Então a gente pode ter uma Lua cheia que vai reger os próximos 15 dias, lembra, né? Até a próxima Lua nova, a gente vai ter essa energia aqui da Lua cheia de Capricórnio. Pode ser um pouco mais pesado nesse sentido de termos cobranças,
né? Às vezes daquilo que a gente quer fazer ter uma dificuldade adicional pela energia do Saturno, até lembrando que a gente vai estar num mês com Mercúrio retrógrado, né? E o próprio simbolismo do Mercúrio retrógrado às vezes trava um pouco as coisas, né? Então, o que que o Saturno vem pedir para a gente aqui? Disciplina, estrutura e perseverança, né? Tomar cuidado com rigidez, obviamente, né? Então, se a pessoa estiver muito rígida, Saturno vai lá e quebra, né? Lembra que Saturno também tem a ver muito com os joelhos, né? Quando a pessoa está com muito rígida, né, o joelho fica doendo e aí a pessoa vai sentir isso aqui também. Então, isso aqui é um ponto importante. E nesse mapa se constela, né, se fixa o quê? O Marte, que acabou de entrar em Gêmeos. Então, a gente tem aí, eu vou gravar depois dessa semana, né? A energia do Marte em Gêmeos, que acelera muito a nossa mente, acelera muito a nossa comunicação, acelera até os deslocamentos. Então, cuidado essa semana especificamente, muito cuidado com acidentes, porque o Marte, ele além de ter entrado em Gêmeos, ele está encostando já em Urano, né? E essa é uma das marcas de acidente. Eu lembro até hoje, num mapa de revolução, que eu tive Marte em conjunção com Urano na minha casa 8 e no dia, praticamente, que foi ativada essa conjunção no meu mapa, um carro quase bateu de frente comigo, eu tive que desviar, bateu na guia, enfim, uma coisa bem. E acidente é isso, né? Você está ali, o que que você faz? Né? Porque a pessoa estava olhando um colchão que estava na rua. E nisso a pessoa descendo a rua e ia bater de frente comigo. Só que, obviamente, como eu já tinha esse alerta, né? Eu não estava muito rápido, né? Então eu consegui, deu tempo de desviar tudo isso, mas tem que ter uma tensão adicional aqui nessa conjunção de Marte com Urano. Então, ó, nesse momento, né, da Lua cheia, a gente tem essa forte conjunção do Marte com Urano e também o sextil com Júpiter. E, além disso, a comunicação do Marte com os outros dois transpessoais. Por isso que eu falei que Marte está, né, intenso nessa semana. Marte tem todo um lado positivo dele. É a nossa força, a nossa energia, a nossa libido, é aquilo que faz a gente levantar da cama e fazer o que tem que ser feito. Então Marte está super energizado, está muito forte. A gente pode utilizar isso para seguir em frente, para vencer os bloqueios de Saturno, né? Para de repente lidar e ultrapassar com os desafios do Mercúrio retrógrado. Então a gente consegue aí, né, utilizar essa energia. O cuidado que tem que se ter é que, se você não souber dosar, o excesso de energia pode te prejudicar também, né? Então a pessoa pode ter burnout, estresse, né? Porque aí Marte com Urano, Gêmeos, sistema nervoso, né, fritando ali. Cuidado com acidentes. Eu falei, como a tesoura é meio cega, né, uma tesoura de papel e tal, eu saí ileso, mas eu fui cortar um cardamomo ali, a tesoura, pá, pegou meu dedo. E se fosse uma tesoura realmente afiada, ela poderia ter arrancado um pedaço do meu dedo, né? Então, cuidado com ferramentas cortantes, faca, tudo que corta lâmina é Marte. Com fogo, que também é Marte. Então, muita atenção a lidar com fogo. E, principalmente aqui, eletricidade, porque Urano fala de eletricidade. Então, muita atenção com questões envolvendo eletricidade, né? Então, não seria a melhor semana para você poder mexer em alguma coisa envolvendo eletricidade, principalmente se você não tem muito conhecimento, porque pode dar ruim, né? Marte em conjunção com Urano. É, aí aquela coisa, são coisas que eu não gosto muito de falar porque a gente não tem nenhum controle, né? Mas pode ter mais acidentes, a gente vê aí notícia de acidente, esse tipo de coisa, por essa conjunção. E cuidado com nervosismo, irritação, né? Porque as pessoas podem estar mais agressivas também, né? A gente, a Mas aí, deixa. Fala, fala, perdão, Não, você perdão. vai falar que a Sullivan estava chorando semana passada porque ela viu um vídeo muito bonito na Copa, né? Daquela coisa gerando, né, uma boa convivência, mas para algumas pessoas isso pode ser muito conflito, né? Então, como Ah, que as pessoas vão lidar nos jogos, nessas coisas todas, né? Mas pode eu falar. queria. Peraí, eu queria fazer dois comentários. Assim, uma eu queria fazer uma pergunta, né? Eu acho que, enfim, veio aqui agora para fazer essa pergunta, mas o comentário que eu ia fazer é que, gente, eu vi aquele. Depois procurem, para quem não viu. É um vídeo muito bonito, eu choro com essas coisas. Porque eu sou muito uma pessoa da união, né? Aquela música We Are the World, We Are the Children. É tipo, é isso, é meu hino. Imagine, meu hino, porque é sobre isso. Eu só, eu acho que a nossa missão aqui no planeta é essa, é se unir pra evoluir, pra ascensionar, um ajudando o outro, tá todo mundo no mesmo barco, enfim, é assim que eu vejo. E por isso, inclusive, que eu sou vegana, porque eu vejo que a gente tá todo mundo integrado, né? Com o planeta, com os animais, a gente é uma coisa só. Tipo, não tem sentido. É o que a gente faz com o planeta e com os animais, né? E com as pessoas. Mas enfim, o vídeo era de um rapaz da República do Congo. E ele tava cantando o hino dele, ele tava no meio da torcida da Colômbia, o jogo iria ser Colômbia e República do Congo. Veja bem, ele era o único torcedor ali com
no meio da torcida da Colômbia, o único. E aí, na hora do hino dele, o pessoal da Colômbia ficou quietinho e começou a cantar. Quer dizer, e ele começou a cantar o hino. E o pessoal da Colômbia quieto, respeitando ali, bonito. Quando acabou o hino dele, ele ficou super empolgado, sozinho, gente. O pessoal da torcida da Colômbia abraçou ele e começaram a torcer junto, ó, me emociono só de falar. Eu falei, caraca, é sobre isso, né? Tipo, que coisa mais linda, assim, tipo, dane-se que a gente é de nação diferente, de cultura diferente, a gente se abraça, a gente se acolhe, isso é um jogo, isso é, sabe, isso é sobre algo maior, é sobre a união, enfim. Aí eu comecei a chorar muito, eu chorei igual uma criança, ó, só de falar eu me emociono. Porque para mim é muito isso, a Dani até brincou aqui comigo, olha só. E com o que que ela não chora? Eu sou chorona mesmo, de carteirinha, eu choro muito com essas coisas. Mas a pergunta que eu ia falar, que eu ia fazer, amiga, é sobre o seguinte. É uma semana eletrocutante, então, né? Porque temos Urano aí muito forte com Marte, pelo que eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem Mercúrio retrógrado. Então, assim, não é uma boa semana para começar coisas. O que que de positivo a gente pode tirar disso? Para estudar, para, tipo, porque o nosso o cérebro é elétrico. Sim. Então, Então, é só lembrar que assim, não é que a gente não pode começar coisas, porque a gente não vai conseguir ficar 20 e poucos dias, né, que vai ser o Mercúrio, sem fazer nada. Então não é que a gente não vai iniciar coisas. Não é recomendado começar coisas muito significativas. Por exemplo, poxa, eu não abriria uma empresa agora, né? tá, Ou não compraria. São coisas muito fortes, muito significativas. A gente vai fazer coisas essa semana, esse mês, né? Não tem como a gente não fazer, né? Então, assim, e o que a gente fizer também é só ter mais atenção. Então, é só a gente lembrar que, assim, a gente não tem como, hoje não tem como ficar parado, né? Não tem mais aquela tá, coisa do sim, não. tipo, a gente vai ter a folga de ficar o mês de julho de férias, né? Quer dizer, as pessoas vão ter férias, né? A galera da escola vai ter férias, mas não é o nosso caso. Então, a gente continua fazendo coisas, né? Mas se você for falar, pô, uma coisa muito relevante, pô, estou abrindo uma startup agora. Poxa, é melhor esperar. Mas você pode fazer várias outras coisas, né? Então, Mas o que de positivo a gente pode trazer dessa junção aí de Urano e Marte, por exemplo? novamente, muita Mesmo com o energia. Mercúrio retrógrado, muita energia, Muita sim. energia. Inclusive para lidar com as peripécias do Mercúrio retrógrado, porque inclusive Mercúrio ele é conhecido como trickster, né? Que é aquele arquétipo do brincalhão, né? No caso do xamanismo seria o rei Oca. Então muitas vezes o Mercúrio ele prega peças na gente, né? Por exemplo, no meu caso aqui no fim de semana, no sábado, né? Mercúrio pregou uma peça, né? O celular ali ficou meio travado no negócio, ele ficou esquentando no meu bolso, chegou aqui o celular totalmente descarregado, eu já meio que comecei a me desesperar, porque hoje o celular é a nossa vida, né? Então, imagina, dar um problema no celular é muito ruim, mas eu simplesmente acho que deu um bugzinho ali num algum aplicativo que ele ficou sugando bateria e depois resolveu. Então, o Mercúrio ele é meio que o trickster, então ele vai trazendo coisas, né? E aí, juntando a Lua cheia, quadratura com Saturno, se a pessoa estiver muito rígida, ela quebra, né? Se a pessoa conseguir ter a maleabilidade. Nossa, que susto, mas é o caminhão de lixo, né? Tem um barulho aqui. Então, se a pessoa tiver maleabilidade, ela consegue lidar com tudo isso. Inclusive, esse é o mito do Heioka no xamanismo, né? Quando a vida está muito dura, muito séria, o Heioka vem e te prega uma peça. E aí, se você conseguir lidar com aquilo, você avança. Então, é uma semana de muita energia que tem que ser bem canalizada, bem direcionada. Novamente, a gente não tem como ficar parado, né? Imagina, a gente está terminando o mês e vamos virar um mês, vai começar o mês. Como é que a pessoa não vai fazer nada? Ela vai fazer, né? Mas, novamente, se for uma coisa muito, muito importante e ela puder adiar, né? Aí ela adia. Por exemplo, cirurgias eletivas, ou seja, se ela puder não fazer a cirurgia nesse mês, nesse período Mercúrio retrógrado, melhor, mas tem coisa que ela não pode esperar, né? E aí, se ela não pode esperar, meu, se conecta aí com o seu eu superior, com a espiritualidade, para que dê tudo certo, né? Então, é sempre lembrar disso. Então, Marte em conjunção com Urano, ele traz bastante força. E a gente vai ver que vai ficar exato no sábado, na madrugada de sábado. Então, a gente vai avançando. A semana é permeada por isso, a lua cheia marca isso, mas vai ter um dia que vai ser mais forte e a gente vai chegar lá. Porque, olha só, como tem coisa nessa semana, hein? Talvez a gente avance um pouco do tempo aqui. Porque terça-feira a gente vai ter uma mudança muito importante. Terça-feira, dia 30. O rapaz não chegou, não deu nada no coisa lá? Então tá. Terça-feira, dia 30, amanhã. Olha só, são 9 e 9 agora, para quem gosta de número repetido.
A gente vai ter o Júpiter entrando em Leão. Olha aqui para quem está olhando o mapa, o planeta Júpiter, o grandão, o grande benéfico, entrando no signo de Leão. Então, Júpiter é um planeta, dando aquele resuminho dele, né? Ele era chamado aí na astrologia tradicional, né, antiga, de grande benéfico. É um planeta que tende a trazer oportunidades, crescimento, benefício. Sempre lembrando que ele traz crescimento e, de repente, se ele estiver tocando uma coisa não legal na sua vida, ele pode fazer crescer também. Então a gente tem que estar de olho, né? Não é só porque Júpiter vai passar em algum ponto que vai ser tudo umas mil maravilhas. Então a gente tem que sempre olhar o que está acontecendo. Mas esse planeta que tem um ciclo de 12 anos, então ele demora 12 anos para percorrer o zodíaco inteiro, ou seja, ele fica cerca de um ano em cada signo. Ele está terminando, então, agora, hoje é o último dia do Júpiter em Câncer, ele está terminando o ano de Câncer e vai entrar no signo de Leão. Então significa que as pessoas que têm planetas em Leão vão ser beneficiadas pelo Júpiter. E aí você pode ter o Sol, você pode ter Mercúrio, você pode ter Vênus, enfim. Você vai ter aí o Júpiter expandindo, tocando esses planetas. Então é bem legal. Se você tem planetas em Aquário, como eu, Júpiter faz uma oposição. Então ele dá uma puxada também, mas geralmente vem de fora, puxada, né? Tá, alguma situação da vida faz você crescer, aumentar. E se tiver planetas em Touro e Escorpião, o Júpiter ele também faz aspecto, tende a trazer também um crescimento, mas cuidado com exageros, né? Então ele vai ter essa temática aí de pegar esses signos fixos. Os outros signos de fogo, né? Áries e Sagitário se beneficiam bastante também, porque o Júpiter faz o chamado trígono, né? Bem legal. Gêmeos e Libra também se beneficiam, temos o sexto aí acontecendo. Então é uma mudança importante. Para todos nós, o Júpiter em Leão traz mais fogo, mais calor, mais energia. Estou com medo do verão aqui, né? Quero ver como é que vai ser o verão aqui. Diz que lá na Europa tá pegando, né? Tá muito quente lá. E quando chegar o verão aqui, preparem-se, né? Vamos ver como é que vai ser o ano de Júpiter em Leão, com o tal do Super El Ninho, aquela coisa toda, porque Leão é um signo de fogo, né? De calor, de energia, né? Então é bem legal. Sai, né, da energia de Câncer, que é mais Yin, e vai para o Yang. E a gente tá com é um céu. Eu até falei sobre isso no workshop, né? Lá de 2026. É um céu bastante yang nesse 2026 e 26 e agora fica mais, né, por conta do Júpiter em Leão. Porque a gente está com muita energia, uma predominância de ar e fogo, né? Então, temos aí planetas em signos de ar e signo de fogo, meio que, né, trazendo uma ênfase. Ar e fogo é o que? É furacão, é aquele furacão quente, né, que está movimentando a atmosfera. Então, Júpiter em Leão é bem legal, tende a expandir a alegria, tende a expandir aí o prazer, né, as artes, a criatividade. Muito bom para trabalhar a criança interior, como eu comentei. Então, é interessante que o Mercúrio ele encosta em Júpiter, né, ele faz uma conjunção, não exata, mas faz uma conjunção, fica retrógrado e Júpiter vai para Leão. Muito bom para trabalhar a criança interior, né? Então, para quem não sabe ainda do conceito da criança interior, todos nós fomos crianças um dia, né? E todos nós carregamos essa criança dentro da gente. E se ela tiver feridas, né, que é muito comum, essa criança ela fica dentro da gente com essa dor. E essa dor ela vai se refletir em várias coisas na nossa vida. Então, qual que é o nosso papel agora como adultos, né? Olhar para essa criança interior, acolher essa criança interior, trazer essa cura para a criança interior, né? Quer falar alguma coisa da criança interior, que é um tema importante? Ah, falou em criança, né? Bom, eu sempre mostro, mas é sempre bom. Ó, acrescentei agora a minha jovem aqui, que eu achei uma foto antiga minha, que eu nem sabia que ela existia. Mas tá aqui, minha criança e minha jovem. Quero trazer minha adolescente também depois. Sempre bom trabalhar esse aspecto nosso que tá vivo. A criança é a nossa energia, ela traz a energia da alegria, do novo, da curiosidade. E quando a gente cresce, infelizmente, por conta do sistema, a gente perde isso. Tanto que a nossa glândula timo, que é a responsável pelo nosso sistema imunológico, né? Ela vai diminuindo. Claro, quando a gente é criança, a gente meio que precisa um pouco mais dessas defesas. Só que aí que tá, a glândula timo também cuida do amor incondicional, da nossa percepção, da nossa autopercepção e da nossa percepção para com o mundo, do nosso encorajamento de enfrentar o planeta, o mundo, as pessoas, as situações, principalmente as situações. E a criança, ela carrega isso dentro dela, né? Esse novo olhar, essa curiosidade. Então, assim, trabalhar a criança, olhar para a criança, eu acho que esse período vai ser muito rico para isso. Olhar as feridas dessa criança, trabalhar e enfrentar junto com ela todas essas peripécias, acolher. Então, é o momento da gente trabalhar nosso adulto saudável, né? Então, trazer para essa criança, olha, hoje eu sou adulto, eu posso cuidar de você.
né? O teu pai e tua mãe fizeram, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, mas agora você tem a mim. Né? E eu jamais vou te abandonar. Eu vejo você, eu olho você, né? Muitas aquelas crianças que se sentiram abandonadas, rejeitadas, falar isso pra ela, eu te vejo, eu te olho, né? E aí você traz essa criança pra perto de você, pra dentro de você de novo. Você resgata esse olhar que a gente perde com o tempo, né? A gente cresce e perde essa capacidade de ver o mundo com outros olhos. E a criança tem essa capacidade, essa possibilidade, né? Essa abertura. Fora a alegria, fora a força. Eu falo muito em todas as aulas que eu dou. Esse final de semana eu dei uma palestra e foi uma das coisas que eu falei mais, de maneira mais potente, né? Quando a gente vê aquela tabela do David Hawkins, né, da escala do Hawkins, assim, das vibrações, das emoções, vergonha, por exemplo, é a que vibra mais baixo. Por quê? Porque é uma energia, uma frequência de retração, vergonha. E alegria tá lá em cima, quase juntinho de amor e iluminação, né? A gente tá a 2 passos da iluminação. Olha que louco, quando a gente vibra na alegria. A alegria, gente, quando você vibra na alegria, não tem obsessor, espírito errante, energia negativa que fique junto. E quando eu falo da alegria, eu falo da alegria genuína, tá? Eu não falo dessa falsa alegria da superfície. Ah, como eu tô feliz, como eu tô alegre, né? Só que não, né? Não tô falando da alegria quando você tá tomando um vinho. Não, não. Eu tô falando dessa alegria genuína. Por exemplo, essa alegria desse moço lá da República do Congo, com um monte de gente ali abraçando. Isso. É disso, por isso que me emociona, por isso que toca o nosso coração. É dessa alegria que eu tô falando. E a criança, ela carrega essa alegria. Aí por isso que quem fez aula comigo, né? Quem fez curso comigo sabe, eu coloco aqui as músicas da criança, das nossas crianças, né? Qual era a música que a tua criança escutava, que ela se sentia poderosa, né? Eu brinco muito com a música do He-Man. A minha criança, quando eu via a música do He-Man, gente, era uma coisa de louco. Até hoje eu escuto, eu me sinto empoderada, eu me sinto forte, me dá alegria. E essa alegria é a alegria da criatividade, da manifestação, né? Do campo de manifestação. Então, sem a nossa criança, a gente não consegue manifestar. Sem a energia da nossa criança, a gente não consegue cocriar. Por quê? Porque a gente está na rigidez desse adulto completamente doente que a gente, infelizmente, vai se tornando, né? Nessa sociedade, que corrompe a nossa capacidade de imaginar. Sem a imaginação, você não consegue criar. Você tem que imaginar para você criar. Tudo isso aqui que existe passou pela imaginação. E cortaram, minaram a nossa imaginação. Percebe? Ah, isso é coisa de. Ah, essa é coisa da cabeça. Ah, essa é coisa de criança. Ela tá imaginando. Pois é. Ah! Não façam isso com as nossas crianças. Deixa ela imaginar. Deixa ela cocriar. Ela tá cocriando um universo. E a gente tem essa criança. Então, sabe? Não tem limite para uma criança. Eu, quando era criança, por exemplo, eu queria a nave da Xuxa. Eu queria a nave da Xuxa. Eu falava assim, pô, eu quero voltar para casa. Eu quero ver, eu quero a nave da Xuxa, porque na minha cabeça a nave da Xuxa me levaria para casa. Olha a minha criança já me dando sinais, veja bem, de que eu amava os ETs, de que eu era uma estelar, provavelmente. Percebe? Então, assim, é sobre isso. O que que a tua criança tá aí dentro de você querendo te falar? Né? Qual a dica que ela tá querendo te dar? Um montão de tempo e você tá aí, ó. Ah, não, era coisa de criança. Eu acho que falei muito, desculpa. Era isso. Mas você já introduziu a quarta-feira, que é o 1º de julho. Então mudamos de mês, né? Então já temos aí um novo mês. E o que que acontece? Na quarta-feira vai ser um dia bastante intenso e muito ligado a essa questão de feridas, né? De cura de ferida. Por quê? O que acontece na quarta-feira, dia 1º de julho, para começar o mês, né? Lembra que Quirón acabou de entrar no signo de Touro. Quirón representa a ferida, o curador ferido, né? Então ele acabou de entrar no signo de Touro, está no grau zero. Assim que o Júpiter entra em Leão, o que, que ele faz? Quadratura com esse Quirón. Ou seja, tudo que Júpiter toca, ele expande. E ele toca por quadratura aqui, ou seja, tende a expandir essa ferida, talvez de uma forma um pouco dolorida, né? Mas para a gente olhar. Então é melhor, eu sempre falo que é melhor você ver do que você não ver, né? Só que não é só isso, porque o que acontece na quarta-feira, a Lua vai finalizando aqui a passagem por Capricórnio, entra em Aquário. Assim que a Lua entrar em Aquário, o que que ela faz? Ela entra no jogo da quadratura entre Quirón e Júpiter e ainda toca Plutão. Então a gente vai ter uma quarta-feira intensa. Já é lua cheia, olha só a quantidade de coisas acontecendo. Já é lua cheia, que tende a transbordar as coisas, intensificar as coisas. O Júpiter entra em Leão, que é um signo barulhento, ele não é um signo calmo, né? Um signo mais expressivo, mais yang. Quadra Quirón, que vai falar sobre a ferida, e a Lua entra ali no meio de todos eles e ainda faz conjunção com o Plutão. Aliás,
Não vai ser essa semana, né? Porque o Júpiter é lento, mas assim que o Júpiter entra em Leão, ele já faz oposição a Plutão aqui. Então, talvez enxergar os traumas, as feridas, isso venha à tona também. Né? Então, isso é um ponto muito importante. E, novamente, né? De onde vem essa ferida? Vem de um trauma, vem de uma dor, né? Vem de alguma coisa que aconteceu que foi traumática. E assim, tem inúmeros tipos de trauma, porque o trauma, na verdade, é como aquele ser, né? Aquele organismo processou aquela coisa. Né? Então é uma coisa bem interessante, que eu estudo muito isso, né? Então, assim, o animal, geralmente, ele instintivamente, ele consegue lidar com, porque ele não armazena no corpo. Né? Então, sei lá, ele está sendo perseguido por um predador ali, mas ele conseguiu sair, né? Fugir do predador. Ele se sacode todo ali, é como se aquele estresse fosse embora, e ele segue vivendo a vida dele. Né? O ser humano às vezes passa por um estresse ali, uma coisa muito forte, e ele se paralisa, e aquilo se cristaliza no corpo. Né? Então isso é uma coisa bem importante. E o que acontece? Essa semana é como se isso tudo viesse à tona para a gente olhar. Então, muito bom para quem está fazendo autoconhecimento, terapia, está buscando aí o mapa astral para se entender, enfim, porque pode trazer bastante clareza. Claro que quarta-feira é um dia intenso para isso, mas não é só quarta-feira, né? Tudo que você fizer ao longo desses dias vai estar convidando aí a esse autoconhecimento, principalmente o Júpiter quadratura com Quirón, que vai ficar um tempo ainda. Né? Vai ficar um tempo ali sendo trabalhado. Então isso aqui é muito importante. Isso é na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 2, um tema interessantíssimo aí, principalmente para o feminino, dia 2/7, a Lua segue por Aquário, né? Então vai falando aqui com Plutão. E o que que a gente tem aqui? A Vênus fazendo um trígono com Lilith. Né? Então, um aspecto bem interessante. Vênus representando a energia da autoestima, do feminino, trabalhando aí toda essa energia da Shakti, falando bem com Lilith, que traz o empoderamento. Né? Então, esse é um tema bem interessante para se olhar, né? Esse empoderamento feminino para as mulheres, obviamente, e para a ânima, né? Então, se os homens não estão bem com a própria ânima, tem problema também. Então, analisar essa questão do feminino e ter esse apoio, né, de reconhecer o feminino selvagem, o feminino poderoso, que é bem interessante. E nesse dia, quinta-feira, a gente tem o planeta Marte fazendo uma quadratura com os nodos lunares. Né? Então, assim, o que que acontece? Tem uma questão, uma ruptura com relação ao destino que a gente pode trabalhar. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente olhar. Marte é a espada que corta, então, cortar coisas do passado, né? E também, né, ele traz energia, então, nos energizar para ir em busca do nosso futuro. Então, esse é um tema interessante. O Urano também, né, está fazendo essa quadratura com os nodos, então, pode falar de um momento ali, né, uma semana divisora de águas na nossa vida. Então, o que que a gente pode fazer que impacta o nosso destino? Então, para quem puder fazer, novamente, essa limpeza com o fogo que a gente fez ontem veio intuitivamente, mas é totalmente bem-vinda, porque Marte é o fogo. Né? Então, queimar aquilo que está aprisionando, aquilo que está te impedindo de viver o que você tem que viver. Né? Então, deixar o fogo transmutar. Né? Então, tem gente que faz rituais também com corte, né? Com tesoura, você vai lá e corta aquela, você simboliza, né? Um fio ali, um cordão e corta aquilo que seria a corrente que te prende, que é a lâmina, né? Que é Marte. Mas assim, o fogo é o clássico, né? Então você ter que seja uma vela que você acenda, você escrever alguma coisa no papel e queimar, você está fazendo um simbolismo desse. No nosso era maravilhoso que era uma fogueirona, né? Era uma fogueira. Tá lá no meu, na minha outra rede de fotos, quem quiser corre lá porque o vídeo tá lá. Bom, sexta-feira, dia 3, não temos eventos que não são os da Lua, mas falarei lá no podcast. E no dia 4, aí sim a gente vai ter o dia muito importante, né? Um dia bastante importante, dia 4/7. Lembra, tudo isso já está permeado na semana. Mas no dia 4/7 é o dia exato em que Marte faz conjunção com Urano. Então é o dia exato da conjunção, que vai acontecer na madrugada. Né? Vai acontecer 3/7 da manhã. Ou seja, a madrugada de sexta para sábado pode ser bastante agitada. O que a gente já tem que ter em mente, tomar muito cuidado com a higiene do sono. Então, não inventar de comer pipoca à noite, ou qualquer outra coisa muito, né, que atrapalhe. Né, usar os óleos calmantes, usar ali os cristais, a meditação, porque pode ser uma noite mais agitada. Os Gêmeos, né, é um signo muito agitado, fala da nossa mente. Então, pode ser aquela noite que você deita na cama, a mente não para, né, fica ali pensando muita coisa. Né, então, é bem interessante a gente ter os apoios, né, para a gente poder trabalhar. Além da conjunção com Urano, Marte faz um sexto com Netuno, que está aqui, ó.
Então a gente tem um aspecto muito bonito aqui que também está envolvendo Plutão, que vai ficar exato no domingo. Ou seja, o Marte entra. Olha só que interessante, pessoal. A gente está tendo no céu, agora em 2026, essa reunião dos deuses da mudança, que é Urano, Netuno e Plutão. Né? Então são os três deuses da mudança, são planetas lentos e que regem gerações. Netuno está no signo de fogo, Urano e Plutão estão em signos de ar, por isso que é aquele ciclone de fogo que eu falei, né? Então muito ar e o fogo sendo espalhado ali. E eles estão se falando bem. Né? Então Urano, Netuno e Plutão estão em harmonia, estão tendo um bom diálogo. E Marte entra nesse diálogo. Né? O Marte entra no meio dessa conversa. O que Marte faz? Ele é o disparador de eventos, ele é a força, ele é a realização. Então, o que a gente pode fazer que é a meta, o objetivo que eu sempre trago aqui? Quais são as mudanças que você tem que fazer? Urano fala de libertação, Netuno fala de inspiração e sonhos, né? Plutão fala do seu poder. Né? Então, como que você pode pegar, carregar o Marte dessa energia, né, nessa força, para você seguir e se libertar daquilo que não serve mais, trazer mudanças para a vida, né? Ir em busca dos seus sonhos de realização, né? E acessar o seu próprio poder. Né? Cadê aquele poder que às vezes está esquecido aí? O Marte ele vem, entra no meio dessa conversa e se recarrega. Né? É muito positivo, eu acho extremamente positivo, mas, novamente, é Marte, que é chamado de pequeno maléfico. Então, se a pessoa não tiver ali direcionada, bem regulada, pode dar uma loucura ali nesse fim de semana. Esse fim de semana vai ser bastante forte. Nesse dia, olha que interessante, a Lua vai entrar em Peixes. Então significa que teremos um fim de semana pisciano. Né? Então o fim de semana que está por vir será pisciano, bastante intuitivo, espiritual. Né? Então a gente vai ter um fim de semana pisciano. A Lua faz conjunção com a cabeça do dragão, ou seja, conectando a gente com a nossa correção de alma, nosso destino, e faz quadratura com Marte e Urano aqui. Né? Então a gente pode ter aí também uma certa. Isso vai ser meio que na madrugada também. Então veja que, ó, de sexta para sábado, me ouçam lá no Astral do Dia que eu vou lembrar isso, né? Cuidado porque vai ser uma noite meio explosiva ali, né? Aqui a gente tem um certo medo do quê? Do fusível do poste que fica na frente da nossa janela ali, que às vezes explode. Outro dia eu quase morri do coração, né? Tava ali dormindo, de repente uma explosão mesmo, mas é uma explosão de barulho de bomba, né? Que é o fusível do poste que está na frente da janela, ele estoura. Né? E aí eu acordei com o coração acelerado, meu Deus, é a cara desse Marte curando aqui. Né? Vamos conectar nossas energias para. Às vezes é uma coisa interessante que a gente está num grupo do bairro, né? E acaba a luz em outras casas que não acabou. Né? Porque a gente teve aí uma proteção de alguma forma. A gente pô, acabou na rua de baixo, acabou na rua de cima, por um acaso não acabou aqui. A gente vai ter que manter essa mente. Né? E no domingo, a gente tem então o Marte fazendo trígono com o Plutão, que é um aspecto poderosíssimo. Né? Se a gente for olhar, vai ser no dia 5/7. É o dia que a Clara viaja, que a gente tem que levar ela no aeroporto. Marte fazendo trígono com Plutão. Então, Plutão é a oitava superior de Marte, né? Então eles têm ali uma energia compatível, muito similar. Marte é a força, Plutão é a força atômica, enfim, a gente tem um apoio muito grande para essa realização, para essa. A gente tem aquele empurrão de energia, né? Capacidade de regeneração e tudo isso. E porque a gente termina a semana, né? Mas por que isso é interessante? Porque eu já vou introduzir a semana que vem. Por quê? Porque o que acontece na semana que vem já está presente nessa semana também. Quem está olhando o mapa aqui está vendo um aspecto aqui quadrado vermelho do Sol com Saturno. Então, isso aqui vai ficar exato na segunda-feira. Sol quadratura com Saturno. Então significa que, especialmente para o final da semana, né, o finalzinho dessa semana, o Sol, que representa nosso brilho, nossa energia, nossa vitalidade, vai estar recebendo a cobrança de Saturno. Né? Então pode dar uma baixa de energia, um desânimo. Né? Eu espero muito que não seja aquela semana de novo nublada, chuvosa, que, meu, para mim aquilo é horrível. Sinto muito quem mora nesses países que ficam nos meses de noite. Para mim tem que ter sol, céu azul. Para mim isso que me anima, né? Me alegra. Enfim, é uma semana que a gente já começa na semana que vem com essa quadratura de Sol a Saturno, mas que vai pegar muito no fim de semana. Né? Então veja que é aquilo que eu sempre falo, a vida é assim. A gente tem ao mesmo tempo coisas legais acontecendo e coisas desafiadoras. Né? Então
Sullivan deu exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem ali a galera na torcida, né, de times adversários, mas se unindo ali, se abraçando, coisa bonita, no outro, no mesmo momento, tem países jogando bombo no outro. Né? Então as duas coisas, a coisa boa e a coisa ruim acontecendo ali no mesmo momento. O que vai estar acontecendo aqui? Ao mesmo tempo que a gente tem essa harmonia aqui, esse Marte recebendo toda essa energia, né? Tida como fluente benéfica, né, que é o azul, a gente tem o Sol se desafiando com Saturno. O que a gente tem que fazer? Pô, isso aqui não é legal, não é fácil. É Saturno, só em quadratura com Saturno, no mínimo é uma bronca que a gente está recebendo ali. No mínimo é uma coisa a mais que puxa a nossa energia. Mas a gente pode usar a força aqui do Marte, que é o braço direito do Sol, inclusive, é como se o Marte fosse socorrer a energia do Sol nesse momento. Né? Então é bem interessante a gente pensar nisso. Então, vou estar passando por algum desafio, mas eu tenho um outro ponto que me energiza, que me dá força para conseguir ir adiante. Então, eu já emendei um pouco o aspecto da semana que vem, que a gente vai falar mais também, porque vai ser na segunda-feira, no dia que a gente fizer o nosso alinhamento, o Sol vai estar em quadratura com Saturno. E vai meio que marcar o início da próxima semana, mas ele já pega essa semana que a gente está terminando. Ufa, olha, falamos, hein? No fim até deu para falar Nossa, uma horinha, sim. né? Temos aí a nossa semana começando. Então, para quem tá aí, para quem tá vendo aqui, não sabe a egrégora, é quando você entra aqui no link que está aqui embaixo, você se inscreve, aí você participa mensalmente no nosso encontrão para falar sobre a energia do Sol. Inclusive, para quem está na egrégora, quem quiser rever a energia de Gêmeos, pode ser interessante. Por quê? Porque Marte entrando em Gêmeos, ele traz toda aquela energia geminiana. Né? Então, de repente, você revê aquilo ali, tudo que a gente falou sobre a ativação de Gêmeos fica muito evidente agora com Marte aqui. Né? Então, vocês podem rever. Quem estiver assistindo pode se inscrever e rever aqui o de Gêmeos e pegar o mais novo, que é de Câncer, né? A se alinhar com a energia de Câncer. E olha só, pessoal, olha como passa o tempo, né? Eu já vou até começar a preparar a de Leão, porque a gente vai começar a já chegar no meio de Câncer. Né? Já no meio do caminho de Câncer, daqui a pouquinho é Leão, daqui a pouquinho a gente se encontra de novo no sábado. Aliás, só para já deixar todo mundo já alinhado aí, vamos colocar aqui, ó, o dia que o Sol ingressa em Leão vai ser uma quarta-feira. Aí a gente vai ter que decidir aqui o que fazer. Né? Vai ser uma quarta-feira. Ou a gente faz bem antes, no sábado antes, de que seria, né? No caso, vai ser quarta-feira, dia 21 é terça, dia 20 é segunda, seria dia 19, né? Uhum. 18. Seria um sábado, dia 18. Ou a gente Entendi. faz no dia 23, 24, 25, que seria o outro sábado. O que seria melhor? Gente, o que que vocês acham, pessoal que tá aqui da egrégora? Eu acho que antes, talvez, A Rosana tá falando 18 a 25, 18, porque é antes para as pessoas se prepararem para aquela Então tá. energia, para quando chegar estarem munidas. Eu acho que dia 18 talvez seja melhor. Então, já saibam aqui que dia 18 do 7, deixa eu só ver como é que vai estar o dia aqui. Dia Ó, todo 18 do mundo aqui tá 7, falando dia 18. tá. Boa. Dia 18 do 7 vai ser o nosso encontrão, o Sol vai estar ali, né? Finalizando a passagem por Câncer e a gente vai ter a nossa reunião, vai ser uma lua virginiana, né? Vai ser um dia de lua em Virgem. Ancorar, Hã? É, ancorar essa energia leonina também, né? Nossa, que então delícia. já marque aí na agenda que dia 18, sábado, a gente vai ter o nosso encontrão. E a Então aula é sobre isso. comunicação não violenta que eu tô devendo, gente, vai entrar lá. Provavelmente essa semana eu consigo gravar e a gente já coloca lá, tá? É isso, né? Lá na plataforma, além dos encontrões, além dessa coisa a gente fazer o alinhamento ao vivo aqui com o pessoal que pode participar, também tem as aulas extras, né? PDFs, né, que você coloca, enfim, os slides e várias aulas extras. Então, assim, a gente está formando essa egrégora, né? É um projeto Está sendo construído recente, realmente, e mesmo quem novo. entrar depois, sei lá, pô, a pessoa entrou no mês de Sagitário, no mês de Capricórnio, ela vai ter todo o histórico que está ali, então é bem legal, fica ali na plataforma, salvo, né? Isso está sendo construído realmente, as ideias vão vindo, as coisas vão chegando para acontecer ali. E E tem quem as está na análises do egrégora, mapa também lá na egrégora, né? No é, grupo. e quem entra lá na egrégora tem aí a possibilidade de ter desconto também no atendimento. Então, vocês ficam Isso. aqui no nosso grupinho, é bem legal. Então, quem está lá já está, tem pessoas passando por atendimento, inclusive com desconto. E aí, quem quiser, aproveita, entra ali, você já tem o desconto, você já entra no grupo, enfim, e ajuda esse trabalho a continuar, né? Porque também para esse trabalho continuar, tem que ter esse recurso. É uma coisa muito É, importante muito bom. acontecer.
É isso Muito então, bom. quer falar mais alguma coisa? Não, é isso, eu queria agradecer aqui a participação do pessoal hoje, foi incrível. Ó, tem gente aqui que gosta muito do sol, tem gente que nem eu, que tipo a Dani, amo chuvas e dias cinzas, poesia pura. Eu, meu espírito gótico, adora uma chuva, um negocinho, sabe assim? Um cantinho, um violão, eu adoro. Não é que eu acho ruim, tá? Mas é que assim, é coisa de um dia, 2 dias. Se passou disso, já começa a ficar meio depressivo. É, você fica meio chateado, né? Ah, não dá, Gente, porque. eu adoro porque eu sou uma pessoa expansiva já. Eu sou uma pessoa e esses momentos eles me ajudam a recolher. Eu adoro essa coisa do in, né, de ficar aqui comigo. E esses dias me trazem muito bem. É muito gostoso. É isso. Aí a É, Roseli tá falando, adoro sol e noites claras, olha lá. é. E assim, esse sol de inverno é muito legal, né? Porque tá solzão, tá, mas não tá quente. Então, assim, é bem interessante. Domingo ontem mesmo eu corri meio-dia. Meio-dia eu tava na estrada correndo, tomando sol aí, mas enfim, é bem, eu acho muito bom. Mas é É, isso. Então, quem está, né, Gregor, depois o que você pode fazer? Você me manda ali o seu mapa, enfim, eu vou dar um toque do Mercúrio retrógrado, porque o que tá. esse Mercúrio vai pedir de revisão para você? Né? Então, de repente, se ele vai tocar algum planeta ou não, né? Porque aí você tem aí suas ideias para esse mês. E lembrando que é isso, né? O Mercúrio retrógrado convida a gente a trabalhar revisões e crescimento. Então não é uma coisa para a gente ficar, ah, meu Deus, que coisa ruim que o Mercúrio está retrógrado. Não. Vamos aproveitar esse Mercúrio retrógrado para ter esse crescimento. Né? Até porque a próxima retrogradação de Mercúrio vai ser em Escorpião e vai ser junto com a Vênus. Então a próxima vai ser mais intensa ainda. Então se preparem. Ah, minha Santa Clara. Maravilha. Ó, a Rosana já mandou lá no grupo, depois você vai dar uma olhada no dela. Maravilha. Pessoal, então uma ótima semana. Gratidão, um Beijo, beijão. gente. Tchau, tchau. Até mais. Tamo junto.